E o nome do episódio de hoje é Como Comunicar Limites com Empatia. E como eu consigo comunicar isso de uma forma que não seja agressiva, que não seja violenta e que eu até não prejudique as minhas relações? Será que você se identifica com isso? Pois saiba que essa pílula vai te ajudar, porque é sim possível comunicar esses limites com leveza. A comunicação não violenta ajuda muito nisso e eu vou te explicar como. Começando com uma história, que vocês sabem que aqui na pílula eu sempre começo contando uma história. Quem está assistindo essa pílula em algum dos nossos canais vai poder também ver a história no vídeo que eu vou contar. Mas se você está só ouvindo a gente, seja no Spotify ou em algum outro canal, fique tranquilo que eu vou narrar, tá? Então o vídeo é uma conversa de dois irmãos muito pequenos e fica muito nítido que a mãe desses irmãos já tem uma educação parental bastante humanizada, bastante preocupada até em ensinar inteligência emocional. Porque a forma como principalmente o mais velho, que já fala bastante, consegue se comunicar e consegue, inclusive, expressar os sentimentos e necessidades é algo excepcional que muito adulto que eu vejo por aí não consegue. Então, ele é o nosso professor de hoje. Esse irmão que em um momento de interação, de brincadeira com seu irmão mais novo, consegue falar para o irmão que agora é a vez dele, do irmão mais velho, de brincar, que ele já teve a sua vez e que agora ele precisa esperar. E é muito legal, porque ele fala assim: eu sei que é difícil para você esperar. Então ele consegue até validar essa espera do irmão mais novo, validar o sentimento de ansiedade, talvez, de um certo sofrimento para uma criança de conseguir não ter as coisas no seu tempo. Ele consegue entender que essa espera é difícil, mas isso não faz ceder, né? Não faz ele se anular no processo e só deixar o irmão mais novo brincar e ter a vez ali, porque ele entende a importância de também ele atender às próprias necessidades. Então, olha que legal, muitas vezes você que está aí me ouvindo não consegue dizer não e não consegue expressar aquilo que você de fato quer, porque você nem sabe o que você quer. Você não consegue nem entender as suas necessidades. Você está tão acostumado a só agir para validar o que os outros esperam de você, para você ter essa noção do teu valor pela aprovação do que os outros querem, que você se perde no processo. E isso é tão comum, infelizmente eu vejo muitas pessoas falando: eu não sei direito o que eu quero para minha vida, eu não sei direito o que eu gosto. Então isso é muito importante. Então o legal de ver nessa interação dos dois irmãos é que o irmão mais velho já sabe o que ele quer, nesse caso ele quer brincar, e o diálogo continua, como é possível ver no vídeo. Então primeiro ele fala para o irmão mais novo esperar a vez dele de brincar, e depois que o irmão mais novo começa a cutucá-lo em vários lugares e até cutucar no olho, ele fala: não, assim eu não gosto. Não, esse é o meu corpo. É muito legal ele falando, né? Uma frase que até virou comum aqui no Brasil: o meu corpo, minhas regras. E o irmão mais velho já se expressa assim: não, eu não gosto, esse é meu corpo e eu digo não. Então ele consegue falar não. E aí, quando o irmão, enfim, faz um carinho, ele fala: ah, disso eu gosto. Então ele também mostra o que ele aprova e o que ele não aprova. Para o irmão mais novo, que está construindo o senso de identidade, entender com mais facilidade. Como a diferença de idade entre eles é pequena, dá para perceber, o irmão mais velho consegue sentir muito mais empatia pelo desenvolvimento do irmão mais novo. Ele já consegue ter essa maturidade de saber que o irmão mais novo está se desenvolvendo e que ele precisa aprender o que é aceitável ou não, que ele precisa, inclusive, entender o que o irmão quer e o que o irmão não quer. E por isso que eu quero analisar esse vídeo num contexto mais técnico até, porque, como eu disse, esse irmão mais velho é um grande professor sobre comunicação de limites com empatia. Porque olha só que legal que ele fez. Primeiro, que ele conseguiu validar o sentimento do outro irmão e a necessidade do irmão de brincar, de, poxa, deve ser difícil esperar.
Então ele conseguiu primeiro sentir e comunicar de forma empática antes de falar o que ele queria. E aqui eu quero que você se lembre muito dessa estratégia, porque toda vez que você tem a vontade e o desejo de comunicar os seus limites, se você só fizer isso falando o que você está sentindo, o que você está precisando e anulando total o que talvez a outra parte esteja sentindo, você cria uma desconexão. Porque no final das contas, todo mundo quer se sentir importante. E quando você só coloca como importante aquilo que você quer, a outra pessoa se sente desvalorizada e aí a chance de ou vocês chegarem a um acordo ou vocês chegarem a um entendimento vai ser menor. Então é importante você começar demonstrando empatia, porque isso já abre não só os ouvidos, mas abre o coração de quem está ali do outro lado. De novo, a comunicação não violenta, ela não é uma técnica, tá? Então não quer dizer que todas as vezes que você seguir esses passos, você vai ter 100% de garantia que isso vai dar certo, de garantia de conexão. Não, porque cada interação é única, cada ser humano é único, mas eu te garanto que se você fizer isso, cada vez mais você vai entender de forma natural como isso é um estilo de vida, como essa comunicação mais empática é uma forma que te desafia, inclusive, a você mudar a sua mentalidade e sair um pouco dessa visão autocentrada que a gente costuma ter para tentar enxergar o outro. Então, esse é o primeiro grande aprendizado do vídeo. Demonstrar empatia antes de comunicar o que você precisa. Então, comunicar os limites falando, olha, não, porque eu me sinto de tal forma quando você faz isso, ou nesta situação eu estou me sentindo assim e eu preciso disso. Então, lembre-se de vincular os seus sentimentos e necessidades quando você precisar estabelecer um limite. Não tenha medo de fazer isso até num contexto profissional, porque eu sei que muita gente acha que falar sobre sentimentos num ambiente de trabalho não combina. Mas não é verdade, muito pelo contrário. Te falo como alguém que já trabalhou em muitas empresas de ramos diferentes e já experimentou o poder da vulnerabilidade em reuniões até com autoexecutivos, em reuniões ou até em treinamentos que eu mesma estava dando e que eu, por ser vulnerável, consegui criar um clima de muito mais conexão e muito mais atenção, porque as pessoas conseguir entender de fato e se sensibilizar com a minha pessoa, além da minha fala. E isso tem um poder muito grande. Quando esse irmão ele fala, olha, eu não quero que você faça assim, isso dói, né? Eu não gosto, eu gosto disso. Ele tá conseguindo expressar um pouco as coisas que ele gosta, como ele se sente e o que de fato ele precisa. Então ele, sim, ele precisa, ele quer o carinho, ele não quer a violência. Imagina uma situação, né? Alguém muito querido a você, muito próximo, te fez um convite que você não tá afim de aceitar. Acho que essa é uma situação bastante comum nos dias de hoje, especialmente para quem está tentando reduzir a correria do dia a dia e entende que precisa renunciar a algumas coisas e precisa falar nãos para conseguir ter mais qualidade de vida e ter mais tempo para si e para outras coisas. E quando você precisa mentir ou inventar uma desculpa, simplesmente porque você não consegue falar, olha, hoje eu não vou poder, eu gostaria muito, mas hoje eu não tô, ou eu não tô disponível, ou eu preciso de alguma outra coisa. Quando você não consegue ser sincero sobre a sua necessidade, você também tá se ferindo, sabe? Você também tá deixando de ser fiel a si e tá deixando de ter uma oportunidade de você estabelecer uma relação de mais confiança, uma relação mais transparente. Então imagina essa situação, um amigo te chama para algum compromisso e ao invés de inventar alguma desculpa que você já tem alguma coisa, mas na verdade você, imagina, só quer ficar em casa descansando e ter um tempo para si, você pode falar, olha, eu agradeço muito o convite, eu fico muito honrada, muito feliz pela nossa amizade, de saber que você lembrou de mim, que você me considerou. Eu sei que você quer esse tempo juntos, eu também quero. Só que exatamente nessa data que você me chamou, eu tô precisando muito de um tempo pra mim. Eu ando cansada, eu ando
sobrecarregada com as minhas coisas e eu fiz essa promessa pra mim que eu ia passar um dia mais tranquilo, sabe? Sem grandes planos. Então isso é por mim. Você topa marcar numa outra vez, num outro final de semana e tal? Então perceba que você não deixou de considerar o que a pessoa queria, não deixou de considerar a vontade dela, mas você conseguiu se manifestar com transparência e estabelecer até um novo acordo. Porque isso é legal, né? Você não precisa comunicar os seus limites de uma forma que você exclua a vontade da outra pessoa. Você pode comunicar para tentar chegar a um novo acordo que atenda às necessidades das duas partes. Esse é o melhor dos mundos e pouca gente sabe fazer isso. Porque muita gente tem uma mentalidade 880. Ou eu falo sim, amém para tudo, ou eu falo não e acabou, essa é a minha vontade. Quando você pode considerar um caminho do meio e você pode construir com a outra pessoa alguma alternativa que atenda essas necessidades. E para isso a conversa precisa ser aberta e precisa ser vulnerável. Porque se fica um jogo de as pessoas tentarem ocultar aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão precisando, e se não acontece essa conexão de fato real, as necessidades vão ficar dúbias, não vão ser claras e provavelmente um acordo não vai ser alcançado, ou se for, vai ser um acordo que não atenda às necessidades reais por trás daquilo. Então, essa comunicação vulnerável, né, de abrir, e nada como a vulnerabilidade de uma criança para ensinar como expressar os sentimentos, né, sem medo, sem máscaras. Acho que esse é um ponto bastante importante. Então, perceba isso. A outra lição final é como chegar a acordos, né? Como chegar a acordos. Nesse caso, eles estão tentando chegar a um acordo em brincadeiras, para cada um esperar a sua vez de brincar, e depois um acordo de como o irmão mais novo pode demonstrar o seu carinho, pode ter o toque físico com o irmão mais velho. E isso nas nossas relações a gente pode tentar chegar a acordos saudáveis também, considerando a empatia e considerando a autocompaixão. São dois fatores fundamentais. Então, para a prática dessa pílula, o que eu quero é que você treine falar um não, treine colocar um limite. E, de novo, tá? Não é impor limites, porque o impor, ele já tem subentendido uma certa violência. Eu quero que você, de fato, comunique. Olha como isso já dá mais leveza para a ação. Lembre-se de falar aquilo que você sente e precisa depois que você tentou entender qual a necessidade da outra pessoa. E se por acaso a necessidade que você comunicou não for exatamente o que a pessoa precisava, não tem um problema, você pode validar com ela. Ó, você está me pedindo isso porque você quer isso, porque você tem essa necessidade. De repente a pessoa pode falar, não, nada a ver, eu tô precisando de uma outra coisa que você não contemplou e por isso que esse favor é tão importante. Então, só isso já vai te dar um alinhamento maior sobre a situação, um contexto maior. E aí depois você lembra de comunicar também aquilo que você sente e precisa no momento, para vocês conseguirem chegar ao melhor acordo possível que atenda às necessidades das partes envolvidas. Talvez você não chegue a um acordo, nem sempre o mundo é como a gente queria e tal. Mas lembre-se que cada não que você dá para o outro é um sim para uma necessidade sua. Até porque todo sim que você dá para as outras pessoas também é um não para algo que você está renunciando, que você está abrindo mão. Então lembre-se que cada escolha é uma renúncia. Você pode sim escolher por hora fazer algo que o outro precisa mais do que a tua própria necessidade. E tá tudo bem. Só cuidado para não fazer isso sem parar, não se anular no processo e acabar por se perdendo buscando a validação dos outros, que é algo tão efêmero e tão volátil, porque muda muito de acordo com o que você está fazendo e que é também interminável, infindável. Você precisa sempre se provar. Lembre-se de atender principalmente os seus valores. E eu tenho certeza que no processo, tentando atender os seus valores, você também vai considerar as necessidades de outras pessoas,
também vai conseguir até sentir empatia de forma mais genuína, fazendo o mídia amor acontecer na sua vida. Até a próxima pílula.